Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Todas as guerras de Israel têm sempre um significado, alguma coisa profética ou algo relacionado com esse contexto religioso. O Oriente Médio é uma parte do mundo onde cultura e religião não se separam. Vivemos em um tempo onde a lógica busca oprimir a fé e não te permitir ver o sobrenatural de Deus. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você de norte a sul do estado do Espírito Santo, sempre ligadinho no programa Desafios, e por causa da sua audiência, nós somos líder no gênero. Hoje nosso programa está demais. Eu vou conversar com o judeu Walter Ariel Keren-Or. Ele é um conferencista internacional, professor de hebraico, nasceu no Brasil, mas há 25 anos mora em Jerusalém. Nós vamos falar sobre os conflitos daquela região no Oriente Médio, vamos falar também sobre essas atitudes do Estado Islâmico, vamos falar um pouco sobre os muçulmanos, sobre os árabes e também sobre a Terra Santa, falando um pouco também sobre o nosso Senhor Jesus. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial do Marcos Witt. É hora de reunir a família, convidar os amigos, é o programa Desafios que está começando, mas dá tempo de você passar um torpedo, um WhatsApp, até mesmo uma mensagenzinha pelo Face. Nós voltamos em instantes. Ele mora há 25 anos em Jerusalém. Ele é judeu, nascido no Brasil. No programa de hoje eu converso com o pastor Walter Ariel Keren-Or. Conferencista internacional, viaja por aproximadamente 35 nações ano, nasceu no Brasil e mora já há 25 anos em Jerusalém. Professor de hebraico e também fala inglês, espanhol e português. Pastor Ariel, assim posso chamá-lo? Claro. Uma alegria receber no programa Desafios. É um prazer estar aqui, pastor Eli. Veja bem, um dos motivos de trazer o pastor Walter no nosso programa é até para nós falarmos um pouquinho sobre esse momento que o mundo vive, mas na verdade o senhor como judeu e residindo em Jerusalém, os problemas que nós estamos vivenciando com as ações do Estado Islâmico. O senhor, como judeu, como o senhor vê esse comportamento deste grupo que é organizado e bem armado? Como eu vejo isso como um crente na esperança messiânica, na esperança de Deus para o homem. É mais assustador para o Ocidente do que para o Oriente. Uma vez que o Oriente, principalmente Israel, é um país que está preparado para não somente enfrentar, mas lidar com essa situação. O problema seria como que o Ocidente vê este avanço do Estado Islâmico conquistando territórios no Oriente Médio e com extensões já no Ocidente. Eu acho que seria o que mais nos preocuparia. Como o senhor vê a relação dos árabes, qual a diferença, melhor dizendo assim, entre os árabes e o Estado Islâmico? O mundo árabe no Oriente Médio, de um modo geral, são muçulmanos, com exceção do Irã, que não é árabe, é persa, e a Turquia, que está naquele entronco ali, no entroncamento de Europa, Oriente Médio, que também não são persas, não são árabes, mas são muçulmanos. A diferença é que dentro do próprio mundo árabe, o Estado Islâmico tem causado um choque muito grande, ao ponto de levar, inclusive, o rei da Arábia Saudita e outros países que não são xiitas a se preocuparem com tudo isso que está acontecendo e apelar para o Ocidente para tomar uma posição contra essa invasão ou esse avivamento, despertamento islâmico.
Qual a visão do senhor como judeu sobre a religião muçulmana? Porque nós vemos que ela tem várias correntes. Tem os sunitas, os xiitas, e vemos aí o radicalismo do próprio Estado Islâmico. Temos outros movimentos como o Hezbollah e outros grupos organizados. Em se tratando de teologia, geralmente traz-se a generalização da divindade. Poderíamos dizer que o judaísmo diz, não, Allah é simplesmente a versão árabe para o Deus de Israel. Como aqui no Brasil poderia dizer que Deus seria Deus em latim, em português, mas seria God no inglês, se falando da mesma divindade. Na minha postura teológica, tanto dentro da minha fé em Jesus Cristo, quanto da minha postura de herança, de fé hereditária, eu entendo que trata-se de duas divindades, de dois seres completamente diferentes. No caso da religião muçulmana, então, de acordo com aquilo que eles pregam, o Deus deles não é o mesmo Deus dos judeus e até mesmo dos cristãos. Dentro da fé cristã e da fé judaica, nós temos algo muito em comum, que é a filiação do homem a Deus. Não é verdade? A Bíblia, ela mostra desde Gênesis que Deus tem interesse em famílias, Deus tem filhos. Isaías disse que Deus falou, criei filhos e filhas. O islamismo, o principal pilar da fé islâmica é Allah não tem filhos. Deus não tem filhos dentro do conceito islâmico. Então, se o Deus do islamismo não tem filhos e o Deus dos hebreus, que é o Deus do cristão, diz que tem filhos e filhas, não pode ser a mesma divindade. Agora, falando sobre esse último evento que ocorreu entre Israel e os árabes na faixa de Gaza. Para nós que estamos aqui no Ocidente, as notícias que chegam é como assim, Israel agiu de uma forma até covarde. E agora, como foi que ocorreu na visão do conferencista Ariel, que mora em Jerusalém? Todas as guerras de Israel têm sempre um significado, alguma coisa profética ou algo relacionado com esse contexto religioso. O que aconteceu ultimamente teve como início o sequestro de 3 adolescentes judeus. Eram estudantes de seminário judaico, ali na região de Efrata, para que os irmãos que conhecem a Bíblia se localizem, e foram sequestrados à noite, só que 2 fatores principais entraram também no que chamam de jogada do sequestro que desencadeou na última guerra. Foi que o mês de Ramadã estava chegando e que a Copa estava acontecendo no Brasil. No islamismo, está escrito que a honra de Allah só é lavada com sangue de judeu e cristão. E também é acreditado e difundido que durante o mês de Ramadã, qualquer grupo islâmico que queira fazer guerra contra o Ocidente ou contra os judeus, Allah lhe dará vitória. Porque é quando os muçulmanos estão jejuando durante 30 dias e Allah está sendo fortalecido pela adoração dos seus seguidores. Mas para que isso aconteça, necessita sangue de judeu e cristão. Daí a ideia de sequestrarem os 3 adolescentes e sacrificarem. O outro fator foi, como a mídia estará no Brasil, não dará atenção ao sequestro dos garotos. Só que a reação de Israel tirou os olhos da mídia do Brasil e trouxe para a faixa de Gaza, que aliás, no Novo Testamento é chamado de Azoto, não é? E desencadeou numa guerra um pouco, eu diria, não tão satisfatória nem para Israel, nem para os habitantes de Gaza, daquela região ali. Agora, algo muito interessante, que poderemos comentar um pouquinho mais depois, é que houve um amplo apoio do mundo árabe às ações de Israel contra o que fora feito. Pastor Ariel, nós vamos parar um minutinho, nós vamos para os comerciais. Você não sai da frente da telinha, porque nós voltamos em instantes com este bate-papo com o professor de hebraico judeu Ariel Keren Or.
Hoje nosso programa é especial, eu estou conversando com o pastor Ariel Keren-Or, conferencista internacional, viaja por aproximadamente 35 nações ano, nasceu no Brasil e mora já há 25 anos em Jerusalém. Na verdade, pastor Ariel, 25 anos morando, mas na verdade a residência, porque viajando 35 nações por ano, quase não fica dentro do Estado de Israel. Quase não fica em casa, é verdade. Máximo por ano, 2 meses. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse contexto. Como professor, inclusive, de hebraico, conhece as escrituras no original? Contém alguma coisa na Bíblia, alguma referência sobre essa questão dos árabes, até mesmo do Hamas, os muçulmanos? Dentro da Bíblia, existe alguma referência? Muito bem, sim, existe. Na verdade, eu queria só esclarecer mais um pouquinho aqui sobre Hamas, a faixa de Gaza, e Ramallah, que é a Samaria da Bíblia. Como dizemos, a Gaza é Azot, do Novo Testamento, e Ramallah, que é onde está a outra parte do governo árabe dentro de Israel, é a Samaria bíblica. São 2 governos independentes, 2 autoridades. Quem mora em Samaria não vai a Gaza, quem mora em Gaza não vai a Samaria, e houve uma união desses 2 governos. Quando você analisa as escrituras para tentar entender o que está acontecendo no Oriente Médio, que não deve ser apenas tratado à luz da política, você fica chocado ao encontrar a presença da palavra Hamas aparecendo pelo menos 64 vezes na Bíblia, relacionado com Gaza, ou com Asa, dizemos no árabe, no hebraico e no aramaico. O mesmo versículo que traz a palavra Gaza, traz a palavra Hamas, em parceria, não só a região geográfica, quanto o corpo dominante, aparecendo na Bíblia de Gênesis até Malaquias. E qual o significado no original da palavra Hamas? Apavorantemente, o significado da palavra Hamas, tanto em árabe, aramaico e hebraico, significa as satânicas forças das trevas em ação. Isso é sério porque, na verdade, quem não consegue ter os olhos com uma ótica espiritual ou à luz da Bíblia, jamais vai conseguir compreender esses conflitos naquela região. Exatamente. E não somente isso, pastor Eli, o que choca também é que o povo, sem entender o que de fato é a natureza dos grupos terroristas, começam a apoiá-los sem saber o que estão apoiando. Isso choca um pouco quando vemos até parte do cristianismo comprando as dores do Hamas. Não é a questão apenas de uma guerra dentro, um Estado dentro de um país. Gaza não é um país independente. Samaria ou Ramallah não é um país independente. São regiões dentro de Israel administradas pelos árabes, concedida tal autoridade pelo governo de Israel. Não são nações, não tem passaportes, não tem embaixadas nos países, ainda que tenham representações diplomáticas, inclusive no Brasil. Mas quando você não entende o contexto espiritual, você pode estar apoiando algo completamente destrutivo, não só no Oriente Médio, mas que chegará ao Ocidente e, por que não, no Brasil. Uma coisa bacana também da gente assim, deixar claro aqui, que o Estado de Israel é extremamente seguro, apesar de todos os conflitos que existem naquela região, porque nós já estive lá 3 vezes, e não resta dúvida alguma que é um dos países mais seguros do mundo. Sim, é verdade. Não é só uma sensação quando você vai a Israel, mas é a realidade. Eu estive em casa em junho e recebi 2 irmãos aqui do Brasil, lá em casa. E eles disseram, mas isso aqui é Israel, de fato? Eu disse, sim, por quê? Mas onde estão as guerras que a televisão mostra? Onde estão a sensação de pavor? Eu disse, não existe, porque Israel, mesmo quando há conflito, ainda é considerada pelas Nações Unidas uma das nações mais seguras do mundo. É verdade. Eu não sei se é devido ao nosso sistema de segurança, temos o exército muito bem preparado, um sistema antiaéreo e antimíssil muito bem preparado,
mas eu acho que isso pode ser atrelado a quem é Israel para Deus. Quem é Jesus Cristo hoje, 2014, na nossa geração, vamos dizer assim, para o povo de Israel? Jesus Cristo foi e sempre será a esperança de Israel, a salvação de Israel, o Messias de Israel. Agora, como que a nação de Israel hoje, 2000 anos após a cruz, vê o Senhor Jesus Cristo? Depende. Se você for um judeu secular, sem nenhuma formação ou interesse religioso, pode ver em Cristo uma pessoa super interessante, um grande revolucionário que de fato revolucionou a fé judaica, o relacionamento de Deus com o ser humano. Isso é positivo, muito bom. Se você for uma pessoa religiosa ou ultra-religiosa, Jesus Cristo pode ser visto como o grande inimigo de Israel, o causador da destruição do templo e, por consequência, o patrono de toda a perseguição que o Ocidente causou à história judaica. Agora, de uma forma muito surpreendente, tem um vídeo circulando aí no YouTube, na rede da internet, com uma postura muito positiva sobre Jesus, não somente pelos seculares, mas por líderes políticos, professores de universidades, historiadores, professores de judaísmo e até representantes do Sinédrio, elogiando altamente ao Senhor Jesus Cristo e dando informações preciosas sobre ele, inclusive data do nascimento e morte de Cristo. E para o cidadão Walter Ariel Queren-Or, judeu, quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Cidadão judeu, israelense. Jesus Cristo, ele é simplesmente a razão, não só de minha existência, como a razão da existência do Estado de Israel até esse exato momento. Qual a importância do nosso telespectador dar atenção, ter interesse de conhecer mais Jesus? Simplesmente porque o homem jamais conseguirá acessar Deus se não for por Jesus Cristo. A humanidade depende de Cristo. E o telespectador que nos ouve precisa entender que ninguém vai reconectá-lo com Deus, com o espiritual de verdade, a não ser Jesus Cristo. Por isso que ele fechou todas as possibilidades de se ter acesso a Deus por outros meios, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos muitas religiões no mundo. Nós temos o islamismo, nós temos aí o budismo, o kardecismo, enfim, temos muitas propostas, muitas ofertas. Por que eu tenho que aceitar que somente através de Jesus Cristo eu tenho acesso ao Pai? Eu gosto de ver filmes de aventura, principalmente de aventura com uma pitadinha de humor. E o que mais me faz rir às vezes é quando as pessoas estão em dificuldades, em problemas, e alguém pergunta assim, qual é o plano B? E a pessoa diz, não tem plano B. Muito bem. Cristo é plano A de Deus, e Deus não tem plano B. Todas as religiões são invenções humanas, são planos B, que não funcionarão no que diz respeito a chegar a Deus. O plano original de Deus, por que tem que ser Jesus Cristo? Porque Cristo Jesus é o único ungido, autorizado, enviado por Deus para a salvação. Além disso, ele é a exata expressão do Deus invisível. As outras religiões são tentativas frágeis, baratas, de um escape ao plano original de Deus, que é simplesmente perfeito e maravilhoso, e é o próprio Jesus Cristo. Pastor Ariel Queren-Or, uma pena que o nosso tempo é curto e com tanto conteúdo para a gente discutir, mas quero agradecer por ter atendido o nosso convite. É um prazer estar sempre aqui. Pelo esclarecimento aí sobre o Estado Islâmico, os árabes, a religião muçulmana, mas principalmente o caminho maravilhoso de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe. Para você que está em casa, esse é o programa Desafios. Hoje um bate-papo muito especial com o professor de hebraico, conferencista internacional,
viaja por aproximadamente 35 nações ano. Estou falando de Walter Ariel Querinhor, nasceu no Brasil e mora há 25 anos em Jerusalém. Veja bem, o nosso desejo é levar o esclarecimento. Estamos pelo menos tentando. E a Bíblia diz, o meu povo sofre porque falta conhecimento. E muitas vezes, pela falta dele, nós pecamos, nós erramos e sofremos desnecessariamente. Se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele vai impactar, vai mudar a sua história e é simples assim, você vai ter um acesso direto ao Pai através de Jesus. Desafios, volta já. Agora chegou aquele momento que eu tenho uma dica especial para você. Vou falar da ETEC. A Serra agora tem a escola técnica que você precisa. Na ETEC, veja bem, 70% dos professores com pós-graduação, laboratórios modernos, ampla estrutura física. É a única escola que oferece enfermagem no município da Serra. Mas você que é da Grande Vitória, do interior do estado, vale a pena conhecer a ETEC. O curso de enfermagem tem parceria com a Cruz Vermelha. Na ETEC também você pode fazer 2 cursos pagando somente um, o curso de administração e logística. Você pode fazer o curso de eletrotécnica de segunda a sexta-feira e se você quiser você também pode fazer o curso de eletrotécnica no final de semana. Então você que é da Grande Vitória, até mesmo morador de Guarapari, de Viana, do interior do estado, vale a pena. Cursos técnicos é na ETEC e se você telefonar agora, você vai receber um desconto especial. A mente e o sobrenatural. A dificuldade é grande do ser humano para acreditar nos milagres de Deus. Vivemos em um tempo onde a lógica busca oprimir a fé e não te permitir ver o sobrenatural de Deus. Após a ressurreição, Lucas capítulo 24, nos mostra que os discípulos tiveram dificuldade para entender a ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo avisados, as mulheres foram ao sepulcro e testemunharam que eles não estavam mais ali, mas mesmo assim eles não acreditaram. Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús e conversa com eles e eles não percebem que é o Senhor. O Senhor diz para eles, olha, mas não estava escrito que estas coisas aconteceriam? E mesmo assim, eles só perceberam no partir do pão. Mas Jesus desaparece. A Bíblia diz que os discípulos que estavam em Emaús retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 discípulos reunidos e foram comentar as coisas que tinham acontecido. A Bíblia diz ainda que, estando eles falando sobre isso, Jesus lhes apareceu e disse, paz seja convosco. Em vez deles acreditarem, uma vez que estavam sendo informados de que o Mestre tinha ressuscitado, e agora estavam vendo o próprio Jesus, ainda assim duvidaram e pensaram que era um fantasma. Há uma grande dificuldade de acreditar no sobrenatural. Mas Deus faz um esforço e diz, por que tal pensamento subiu ao vosso coração? Venham, toque-me, vede que sou eu. E eles mesmo assim ainda duvidaram. Então ele diz, olha, tem algo para comer? Dá-me algo para comer. E ele, diz a Bíblia, comeu um pedaço de peixe e um favo de mel. Então o entendimento dos discípulos foram abertos. Eu pude ver aqui o grande esforço de Deus para se revelar à humanidade. Dá uma parada, cuidado com a lógica, porque Deus está fazendo grande mover espiritual para se revelar a você. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Agora eu gostaria que você parasse, prestasse atenção. Eu vou falar sobre a nossa 4ª caravana do programa Desafios rumo à Terra Santa. Se Deus quiser, no dia 29 de maio de 2015, estaremos saindo de Vitória, vamos para Dubai, você vai conhecer Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, vamos para a Jordânia, que são os territórios de Edom, Amon e Moabe. Você vai conhecer Petra. Depois nós vamos para Israel,
o lugar onde passou os nossos patriarcas, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, o mar da Galileia, o Getsêmani, o jardim do túmulo e muito mais para você. Maiores informações dos contatos estão no vídeo, não deixe para a última hora porque as vagas são limitadas. Se Deus quiser, no dia 29 de maio de 2015, estaremos saindo de Vitória rumo à Terra Santa. É a 4ª caravana do programa Desafios. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com um videoclipe especial do Marcos Witt. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será en la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. A ver esas trompetas. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.